Olá, graça e paz, aqui é o pastor Igor Marçal, você está no Café com Palavra. Olha, nós estamos aqui falando sobre os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Então fica com a gente, que eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado, amém? Então vamos lá, vamos que vamos continuar aqui nosso Sermão do Monte, ensinamentos de Jesus poderosos aí para nossas vidas. Pastor Zait, Pastor Arnaldo, Samuel, todos aqui posicionados, inspirados, cheios de unção, pingando azeite. Amém. Crente sardinha. Crente sardinha, meu Deus. No óleo. No óleo. Então vamos lá. Vamos pro verso 21 aqui então do capítulo 5 de Mateus. Mateus 5, verso 23. Diz lá: E assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão. Depois volta, e apresenta a tua oferta. Entra em acordo depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza afirmo que de maneira alguma sairá dali enquanto não pagares até o último centavo. Eita, e agora? Pastor Zait, abra os trabalhos aí. O que dirá desse negócio, desse ensinamento de Jesus aí? Tá muito ligado, né, aos versículos anteriores, né, da questão de você não ter nenhum sentimento que possa te levar a ser julgado por Deus, né, contra o nosso próximo, né? Então, assim, nós temos que estar muito atentos dessa questão de estarmos em julgamento, porque isso é algo que vai pesar, vai influenciar no dia final, né? No dia do nosso encontro com Cristo. Sim. Porque se nós tivermos alguma pendência com o nosso irmão, né, isso vai nos impedir de acessarmos a sua presença. Então a gente tem que avaliar, né, a nossa vida, nossos relacionamentos, para ver se está batendo, se está de acordo com o checklist lá do Senhor Jesus, né? Se não tiver, a gente vai correr um sério risco de estar pensando que vai chegar na glória, né, que vai habitar na santa cidade com Jesus, e quando chega lá vai ter uma dívida enorme lá e vai bater, né? Sim. Na nossa frente lá e vai, mas vamos falar, mas como assim? Como assim? Como assim? Assim, né? Dá uma mãozinha, né? Eu não lembrava disso, né? Quando foi que o senhor falou disso aí? Então essa análise, né, quando ele fala, olha, antes de você botar a oferta lá no altar, volta lá na pessoa e ajusta as contas com ela, acerta com ela de me entregar uma oferta aqui, porque eu não vou receber. Então a gente às vezes passa batido, né, achando que o que eu faço com o meu próximo aqui no meu interior ninguém tá vendo, tá só entre eu no subjetivo aqui. Sim. Né? Mas o Senhor, Deus, Ele que nos criou e nos criou para vivermos em comunidade, para vivermos em sociedade, né? Ele espera que a gente se comporte de maneira que não vamos ferir, né? e matar, né? Anular o nosso irmão no nosso interior, sem que aquilo não tenha uma consequência espiritual. Sim. O que Jesus está apontando aqui é que tem uma consequência espiritual,
e que isso vai ser cobrado da gente. Eu acho muito pesado assim, esse ensinamento de Jesus, pesado assim no sentido de trazer muita força, né? Corroborando vários outros ensinos dele, né? Sobre a questão da rejeição dele a Caim e a oferta dele, quando ele diz que ele quer obediência e não sacrifício. Então, assim, aqui fundamenta, a gente vê aqui nesse momento Jesus trazendo tudo isso à tona, mostrando como é importante, em primeira instância, aquilo que o pastor Zay está falando aqui, a nossa condição interior, né? E a nossa prática exterior, ela vai ser rejeitada toda vez que o nosso interior estiver contaminado. Então, olha só, ele está lá, as ofertas sendo entregues, falando, olha, não adianta não, deixa a tua oferta aqui, ó, em cima do altar. E é interessante essa expressão. Por que Jesus, né, não diz, não, leva a tua oferta de volta? E aí, Arnaldo? Leva a tua oferta de volta, depois quando você estiver arrumado, aí você vem e traz sua oferta de novo. Ele não fala disso, ele fala, deixa a tua oferta aqui no altar e vai resolver. Eu vejo, pastor, que isso pode, a pessoa ela pode se arremeter ao não aceitar da reconciliação, né? E eu vejo quando Jesus fala em deixar, é para que haja uma responsabilidade naquilo que está sendo feito, né? Para que não seja anulado o que está sendo feito, né? Para que a pessoa chegue à consciência de que ela precisa voltar e refazer o caminho. O que mais me chama a atenção aqui dentro desse processo, no versículo 23, é algo muito forte. Eu vou ler novamente, ó. A parte B em seguida diz: e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Não se trata se eu tenho, pastor Zayt. Lembrei, meu irmão tem alguma coisa contra mim. Porque existe aquele ditado que diz que quem bate esquece, né? Mas quem apanha, não. Nunca. Então não se trata de quem eu ofendi, mas se trata se o meu irmão está ofendido comigo. Às vezes as nossas ações geram nas pessoas ofensas, né? E porque eu não me sinto reprovado dentro da situação, isso não quer dizer que ficou algo errado e precisa ser consertado. Sim. Né? Então esse peso de nos mostrar que nós precisamos, na maioria das vezes, voltar e refazer o caminho de volta, isso é algo muito importante. Porque não adianta a gente fechar os olhos e querer tampar o sol com a peneira. Vai ter que haver a reconciliação se nós desejarmos estar com Ele na eternidade. Não tem para onde correr. Não adianta eu fazer e acontecer e achar que está tudo tranquilo, Deus é bom demais e me perdoa. Não é assim não. Até a tua oferta é recusada. Você imagine a sua vida, né? Deus olha para Caim, né? E primeiro rejeita ele, depois a sua oferta. Ou seja, que da mesma forma, Deus, não, primeiro eu estou olhando e dizendo que você precisa voltar para fazer, mas deixa a sua oferta aí e vai lá, porque se seu irmão tem alguma coisa contra você, você precisa refazer o caminho de volta, né? Então, como o pastor Zayt falou, isso tudo traz um ensino muito forte relacionado ao que nós já falamos aqui a respeito da ira, né? Então, às vezes, eu acredito que quando o Senhor fala isso, ele fala dentro desse processo, né? Eu perdoo, mas anulo a pessoa dentro de mim, né? Então tá tudo certo. O Senhor fala, não, você tem que voltar lá. Se você ofendeu e você lembra, ela tá ofendida com você, você precisa voltar lá. Não se trata só do e eu perdoo, né? Eu preciso voltar lá e arrumar. Eu preciso reconciliar. Eu preciso ir lá e mudar
esse cenário que aparentemente parece estar tranquilo, sanado, mas na realidade não está, né? E nós fazemos isso com uma forma muito frequente, passamos o pano por cima, né? E vambora, bola para frente, né? O Senhor tem pressa em levar a igreja, né? Sem ruga, sem mancha, sem mácula, né? Com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ele tem pressa disso. Ele não tem pressa de chegar e encher igrejas e abarroar igrejas de pessoas doentes, né? Não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, pessoas infrutíferas, pessoas que olham para o seu próprio eu, né? Que não se preocupam, não amam o seu próximo como deveria. E o reino de Deus tem sofrido bastante, porque isso nesses últimos dias tem sido algo que nós temos visto de forma bem frequente. Um dos aspectos que eu entendo, vejo aqui também, tem a ver com isso daí, relacionado à questão deixar a oferta, é uma maneira de dizer assim, olha, você não vai poder fugir disso aqui. Tua oferta está aqui para lembrar que você tem uma pendência e você precisa resolver. Quando você não resolver, tá aqui, né? Então, assim, o processo não está completo. Sim. Então, resolva. Porque existe uma questão muito... Eu não sei se é cultural, mas há uma... Não sei dizer se é cultural. Talvez vocês me ajudem aí. Eu tô falando que não sei se é cultural, porque eu não sei se isso é só aqui no Brasil, né? Se em outros lugares isso funciona também. Mas é uma percepção que eu tenho, é que as pessoas carregam essa característica de acreditar que podem deixar as coisas como estão, né? Não, aquela velha máxima, né? O tempo, deixa aí, né? Não mexe não. Deixa isso pra lá. O tempo vai resolver. Deixa, né? O tempo cura. O tempo cura. Então, assim, a gente carrega esse tipo de... Eu não vejo isso como uma verdade. A gente carrega esse tipo de engano e vai deixando um monte de ponta para trás, né? Sem fechar. Vai deixando. E aí, trazendo para um contexto um pouco mais espiritual. Diante de Deus, o Senhor está constantemente dizendo, tá, você está vindo trazer tua oferta aqui, pode deixar na porta aqui. Você ainda tem um monte de coisa para resolver lá atrás. Cadê? Você já resolveu? Você já fez o que tinha que fazer? Aí a gente tá lá, levando. Levo. E tá ficando tudo lá na beirada do altar lá. Falando, não vou aceitar. Volta pra resolver. Volta. E aí as pessoas vão protelando isso, né? Quais são os problemas? Vamos levantar um pouco aqui esse questionamento aqui. Vamos começar aí, Samuel. Quais seriam os problemas causados, né, por essa atitude de ficar acumulando coisas não terminadas, não resolvidas, não saradas? E qual que seria aí? Vamos levantar essas problemáticas aí. O que isso pode acarretar na vida de alguém, Samuel? Depois a gente vai ouvir os pastores também. Eu acho, se a gente for levar para esse contexto espiritual aí que você está falando, justamente o afastamento do propósito com Deus e você entender da parte de Deus aquilo que Ele quer. Porque é interessante a gente olhar aí que a oferta não foi rejeitada. Tipo assim, Deus não recebeu a oferta e ela foi rejeitada. Ele falou, deixa no altar. Sim. Deixa aí, então espera, mas antes volte e resolva, porque então a gente entende que é uma pessoa que entende que Cristo é o Salvador, entende a importância dele, ou seja, eu sei que ele é meu Salvador, mas ainda não compreendeu o caráter dele, não compreendeu o caráter que ele expressa, porque Jesus manda ele deixar lá, eu entendo que você me entende que eu sou importante, eu entendo que você entendeu o propósito, quem eu sou importante, mas agora você tem que começar a conhecer o meu caráter, se relacionar comigo. E para se relacionar comigo e as promessas daquilo que Jesus tem para nós, né, no mundo espiritual,
espiritual, a própria salvação, o próprio reino de Deus, você fica sujeito, se você não receber isso, você fica sujeito a não começar esse relacionamento e não entender, né, esse caráter, aquilo que está no coração de Jesus, né, para a nossa vida. E você se limitando a isso, aí você começa a perder tudo aquilo que ele tem para te dar, tudo aquilo que ele tem para você alcançar, né, no mundo espiritual. Porque mal resolvido, você não consegue. Jesus é puro, 100% puro, amoroso. Se você tá deixando alguma coisa impedir, você não tá com esse coração 100% alinhado para tá se relacionando com ela. Igual a gente só relaciona com a pessoa que tá no mesmo alinhamento que a gente, né, pastor? Sim, sim. Então, acho que influencia muito nessa questão, né? Porque Jesus não rejeitou ali, ele entendeu que a pessoa que estava ali levando a oferta para ele acreditava, né, ele como criador, salvador, porque senão eu não vou fazer uma oferta em uma pessoa que eu não acredito. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha entendido ainda o propósito, né, de Jesus. Quem é Jesus? Que é o caráter que tem que ser manifestado. Por isso, vai reconcílio, para que você entenda que é muito mais amplo que eu trazer a oferta. Eu só trazer a oferta. É mais complexo que isso, né? É esse entendimento, eu acho que a gente tem, né? Para ter mais esse relacionamento com Jesus, a gente tem que alinhar as coisas antes na nossa vida, porque ele quer a gente alinhado. E ele é a estatura, né? Ele é o exemplo, o rumo que a gente tem que olhar. E aí, Zait? Quais são os prejuízos? Veja assim que, né, nesse caso, tratando da oferta, a oferta é um sacrifício, é um produto final de todo um processo que foi construído até chegar à apresentação, né? Uhum. Então, aqui a gente pode ver que faltou algum requisito ali no caminho e aquele produto final ele não ficou bem acabado, né? Uhum. Então não pode ser entregue. E analisando a pessoa, né, nessa condição, ela demonstra que de alguma forma ela está com alguma restrição, né? Ela está sofrendo aqui a ação do princípio da plantação e da colheita nos relacionamentos. Então, aquilo que a gente desenvolve nos relacionamentos, pelo princípio de plantar e colher, a gente vai receber de alguma forma restritiva, né? Tipo, ele está falando que a pessoa ela vai ser levada a julgamento. Sim. Né? Então, uma pessoa levada a julgamento, ela fica com restrições na sua vida como cidadão, né? Sim. Se a gente pega um cidadão como que está em julgamento, passando por um processo de julgamento, ela fica limitada a certos tipos de ações na sociedade. Sim. Então, da mesma forma, no mundo espiritual, a gente está limitando, Deus limita o nosso campo de ação e de desfrutar da abundância de amor, de graça, de bondade dele. E às vezes a gente vai ser levado a processos internos, né, que a gente não vai conhecer a princípio por que estamos passando por aquilo, mas pode ser porque temos pendências, né? Às vezes a vida conjugal está bem, o trabalho está bem, a vida financeira está bem, mas a pessoa lá dentro, né, tem alguma coisa lá dentro que não está bem e o organismo vai produzir o efeito disso, né? São doenças psicossomáticas, são estresse, né? São depressão, né? Depressão. O próprio processo ela não conseguir romper. Tá tudo certo, mas não rompe. Exatamente. Tudo no lugar, né? Assim, teoricamente tá tudo ok na vida, mas as coisas não avançam. Por quê? É muito. A gente olha para esse cenário, a gente acha que são coisas simples, né? O caminhar na fé é uma coisa muito tranquila de se aplicar, né? Só que na realidade não.
Você vê, e tantas coisas já a gente conseguiu aqui trazer para a mesa que envolvem, né? E eu vejo um dos questionamentos mais comuns hoje é, cara, que nem você falou, eu faço tanta coisa, eu faço isso, né? Aquilo tá no lugar e por que eu não prospero? Né? Então a gente leva a questão, fala, prosperidade é financeira. Não, prosperidade não é só o financeiro é uma consequência, né? Mas tem pessoas que não conseguem desfrutar, por quê? Porque elas esquecem de que o mecanismo não funciona só numa engrenagem ou em duas, mas em todo o circuito, né? E se alguma das engrenagens ela perdeu força ou está fora do lugar, ela não está encaixada da forma correta, não vai funcionar como deveria, né? A gente vai andar e a gente vai estar vivendo aquele processo de alívios momentâneos, né? Onde o Senhor vai lá com sua misericórdia, nos deixa dar aquela respirada, mas a peleja continua, né? E o porquê? Tem pessoas que passam a vida toda numa oscilação e ela nunca para, pastor, para se avaliar o porquê que eu faço, eu tento e nada acontece. É porque às vezes não se trata de nós, mas se trata de pessoas que estão ao nosso redor, de pessoas que nós passamos pelas vidas delas, né? E eu, quando eu saí da antiga igreja onde eu estava, eu comecei a fazer algumas coisas e eu via que aquilo lá eu tinha um recurso, eu tinha as pessoas, mas eu não prosperava. Na minha mente estava tudo tranquilo. Porque eu cheguei e disse para o meu diretor, pastor, eu estou saindo, estou indo, né? Não foi de uma forma assim tão legal, né? Porque ele não queria no tempo nos receber por bem de motivos. E um dia o senhor falou, cara, você precisa voltar lá, você precisa olhar no olho dele e pedir perdão, né? E eu, caramba, de verdade. Tive que voltar, tive que refazer o caminho. Para mim, estava tudo certo. O meu questionamento era por que eu não prosperava naquilo que eu fazia. Sim. Se eu tinha recurso, tinha pessoas, por que não estava acontecendo? É a mesma questão. Foi a oferta que eu estava deixando no altar, mas não estava preocupado em voltar lá para reconciliar. Solta, exatamente. Tive que voltar e ir lá e amarrar ela, né? Tive que ir lá e pedir perdão, o que não é feio, o reconhecimento de uma ação errada não é feio, quando você reconhece que você precisa voltar para fazer o caminho. O duro é quando a gente não tem maturidade para entender que precisamos voltar, continuamos protelando, vivendo uma vida, né? Aí desvaneia achando que está tudo certo, e o pior é que naquele grande dia do julgamento, aí o negócio fica complicado. Aí vai ser estreito. Muito estreito. É interessante que esse ponto aqui não tem a ver com maldição. Eu quero deixar isso muito claro, né? Que tem muita gente que se apodera disso aí para falar, né? Por exemplo, a pessoa que tá do outro lado, né? Ah, você não prospera enquanto você não vier aqui consertar comigo. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com maldição vinda da outra pessoa. Tá acima das pessoas isso aí. Esse é um princípio que tá acima do agente e do reagente. Tá acima. Não tem a ver com a pessoa que vai... É igual o princípio de honra, né? Princípio de honra você não exige das pessoas. Se você tem que exigir princípio de honra de alguém, já quebrou o princípio. Sim. Não é? Você não exige, você ensina. Então, meu papel não é exigir, meu papel é ensinar, não é? E se eu exigir, eu já estou errado. Do outro lado de lá, a pessoa que não pratica o princípio de honra, ela está errada, né? É ela que deve exercer. Do meu lado é a defraudação, né? Do meu lado não, de quem, né, tá do lado de oferecer ali o processo, né? O discipulador, o discípulo e tal. A defraudação. Então, assim, são coisas que você não exige, você ensina. É a mesma coisa isso. A pessoa se desliga, vou te amaldiçoar, se você não vier consertar comigo, você tá debaixo de maldição. Não é assim que funciona. Esse princípio está acima. Não sou eu que vou exigir que a pessoa venha reparar comigo. Pastor, e você acha que isso está só no meio cristão? Porque você imagina que no meio cristão, quando você decide ter uma vida com Jesus
Jesus vai moldar o seu caráter e vai fazer você ter esses consertos, vai permitir, não vai deixar você romper, porque enquanto você não conserta essa parte para você ir pro próximo nível. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente vê no mundo lá fora, muitas pessoas prosperam e vai bem em tudo, sem nunca ter conserto, sem nunca, às vezes, nem ter se baseado na palavra nem nada. Então você acha que isso acontece mais quando a pessoa se propõe a viver uma vida com Jesus? Na verdade é o seguinte, a gente tem que entender que a realidade, ela é como se fosse, vamos brincar aqui de cultura pop, referência de cultura pop, né? A realidade é como se fosse a Matrix, né? Então tem pessoas que vivem na Matrix e para elas tanto faz se elas prosperam ou não prosperam, porque não interessa o meio, mas o interesse é o resultado final. E pro resultado final elas estão condenadas, estão indo pro inferno. Então, pro inimigo, ele é muito esperto. Ele não tá preocupado se a pessoa tá vivendo uma vida miserável ou se ela é a pessoa mais rica do mundo. O que interessa é se ela tá indo pro inferno ou não. Então, se o que prende ela a estar longe de Deus é a riqueza, tome, meu filho. Tô nem aí, você vai ser o cara, você vai colocar o Bill Gates e os Rothschild no bolso, vai emprestar dinheiro para eles, porque é isso que vai te prender debaixo do jugo de pecado e de morte. Então para ele tanto faz. Quando você vem para a luz, quando você destrava para o mundo real, para a realidade, aí, igual o Arnaldo estava falando, a prosperidade, ela cria uma outra conexão. A prosperidade não tem a ver com dinheiro. Sim. Quem pensa que prosperidade tem a ver com dinheiro não entendeu nada. Prosperidade, ela tem a ver com avançar naquilo que é o propósito de Deus para sua vida. Quando que eu estou prosperando? Quando o propósito de Deus está se cumprindo. Quando eu estou vivendo o que Deus me chamou para viver. A pessoa que atrela prosperidade a ela ter carro, casa, dinheiro e sucesso nesse sentido, ele está mais perdido do que... Tá tão perdido quanto o diabo está. Então, prosperar é isso. Então, quando a ficha cai e eu entendo essas coisas, eu começo a me dispor, a me preocupar se eu estou ou não prosperando na perspectiva de Deus, aí essas coisas fazem todo sentido no mundo. Aí eu vou perceber que, cara, eu posso estar progredindo, mas não estou avançando. É por isso que Deus não te deixa avançar antes de você consertar para ir pro próximo. Não vai. Porque ele quer um caráter. Porque o que interessa para ele não é o resultado, não é o processo, né? O que interessa para ele não é você estar sendo bem sucedido na perspectiva natural, mas é você estar sendo bem sucedido na perspectiva da eternidade. Então deixa a tua oferta aqui, vai lá resolver. Não adianta, daqui você não passa, você vai estar travado aqui. Por isso que eu costumo dizer que tem uma diferença muito grande entre ser bem sucedido e ser frutífero. Tem muita gente que é bem sucedido, tô falando no âmbito da religião, da fé. Sim. Porque o cara entendeu que ser bem sucedido para ele é ter uma igreja de 1000 membros. E aí eu vou voltar a um outro ponto que o Arnaldo tinha falado há um tempo atrás aqui. A pessoa não está preocupada como que ela vai fazer aquilo. Tá nem aí. Se as pessoas vão estar sadias ou não vão estar, se elas vão... Não, eu tenho para mim que ser bem sucedido é eu ter 1000 membros. Então eu não quero nem saber o que eu vou ter que fazer para fazer isso, para chegar nesse número, mas eu quero chegar lá na estatística lá e ter. Não, para mim ser bem sucedido é ter o culto cheio de pessoas. O objetivo lotado. Desse plano, né? Para mim ser bem sucedido é ter meu culto cheio. Então o que eu vou fazer? Vou contratar um artista tal, eu vou investir, porque para mim, se eu chegar no domingo à noite e ver todas as cadeiras ocupadas, eu sou bem sucedido. Então ele definiu para ele o que é ser bem sucedido. Isso é ser frutífero? É uma pergunta que eu vou ter que mudar a minha base de avaliação. Ser frutífero é progredir naquilo que Deus mandou você fazer. Então, Jesus ele foi bem sucedido. Jesus dispensou a oportunidade que ele tinha para poder começar a igreja dele arrebentando a boca do balão. Só no deserto lá tinha uma multidão de quantos milhares lá. Então ele perdeu a oportunidade. Os irmãos de Jesus,
Se você faz esse milagre, você tem que ir para Jerusalém. Você tem que ir lá pro meio do negócio lá, que Jerusalém é um lugar onde bomba as coisas. Você tem que ir para lá, você tem que estar no... Vai lá, os irmãos de Jesus. Sai da samambaia e vai pro plano. Sai da samambaia, né? A ideia do cara que eles tinham do que era ser frutífero. Falou, não, vocês não entenderam, não chegou minha hora. Ou seja, Jesus estava preocupado em ser bem-sucedido, ele estava preocupado em ser frutífero. Então ele está trabalhando ali com 12, falando, não, eu preciso ter fruto, então vem cá vocês, vamos lá. Pá, 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 pá. E a partir desses 12, o mundo foi ganho. Então entenda a diferença. Então o que a gente precisa ter é essa dimensão. Cara, eu tô fazendo o que Deus me mandou fazer? Então, só para encerrar esse ponto aqui, deixar claro, não se trata de a igreja grande é problema, igreja pequena é bênção, ou ter muito é ruim, ter pouco é bom. Não se trata disso. Se trata de você entender o propósito. E você entender o que Deus está direcionando a fazer. Então, eu vou ser frutífero quando? Quando eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Pode ser que Ele mandou fazer pouco, pode ser que Ele mandou fazer muito. Pode ser que Ele esteja me dando direções específicas, pode ser que Ele esteja me dando direções mais amplas. Então, eu tenho que entender isso. Se eu entender isso, aí eu vou avançar. Eu vejo a oferta como algo muito simples. Ou seja, cara, nem o seu simples eu recebo. Não tem conversa. Imagina, né? Se nem o simples recebe, não adianta às vezes jejuar, não adianta às vezes fazer e não entender esse próprio. Fica preso só na mecânica do processo, né? É o jejum você não vai jejuar, você vai só passar fome, né? Porque não vai adiantar nada. É isso aí, pessoal. A gente volta no próximo vídeo dando continuidade aí a esse tema. Fique conosco.